Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas. Vamos conversar bastante hoje. Não muito longo, mas muito profundo. Entender essas transformações que estão acontecendo aí na Terra. Entender que quando a transformação acontece na Terra, também acontece na vida da gente. E o que é isso que a gente vem sentindo tanto, né? Todo mundo com uma sensação de, meu Deus, não vai dar tempo. Que vida corrida. Por que tudo isso acontecendo? Questionando a fé. Então hoje a gente vai entender sobre esse processo de transformação que está acontecendo tão profundamente aí na vida de todas nós. O som tá bom? Estão me escutando bem? Eu só vou deixar um pouquinho mais para as pessoas entrarem. Todo mundo me escutando bem? Obrigada, Lúcia. Obrigada. Vamos lá. Até as pessoas irem entrando, se alguém sentir de compartilhar o que vocês estão vivenciando nesse momento, para que eu possa, inclusive, ajudar vocês nesse processo, tá bom? Então, vocês podem ir colocando aí. Quero saber se, nossa, eu tô super numa good vibes, ou se tem processos desafiadores acontecendo na vida de vocês. Como que vocês estão? Porque a gente tá no pós-eclipse aí, né? Mas lembrando que essas energias, elas não são assim, ó, um segundo acontece, um segundo modifica, como a gente gostaria que fosse, né? Ai, o pozinho mágico que transformou minha vida e agora eu tô vivendo o melhor dos mundos. Infelizmente, não é assim que acontece. Gostaria de falar pra vocês que é, tá bom? Bem gostaria, mas não é. A gente tá aqui para evoluir, como eu sempre falo para vocês, evoluir como ser humano. Acho que tem uma perguntinha aqui. Não. Então vamos lá? Também sinto fora da caixa, parece que tô vagando, procurando algo. É exatamente isso, Andréia. Tô good vibes, mas hoje me cobrando um pouco mais. Um término dolorido que era importante. É isso. Gente, é exatamente tudo que vocês estão vivendo, não é ao acaso, como a gente imagina, né? Nossa, que coincidência. Eu terminei meu relacionamento no dia do eclipse. Nossa, que coincidência, né? Tudo que está acontecendo nesse momento, esse eclipse. Nosso eclipse é horroroso, né? Daí a gente pega, ao invés de olhar a grandiosidade disso, a gente culpa o eclipse, né? Calma aí que tinha mais uma aqui. Inquieta, algo incomoda meu coração, queria uma virada de chave. É isso que a gente vai conversar sobre hoje, tá? Querendo organizar tudo, é isso. Então vamos lá. Primeiro de tudo, antes de eu falar do eclipse, acho que todas aqui me conhecem, né? Então, eu não era terapeuta muitos anos atrás. Eu vivia uma vida muito negando toda a minha espiritualidade, negando a minha intuição. Inclusive, eu tinha muito medo de tudo isso por crenças internas do que isso significava, né? Então eu fui me desligando, buscando essa vida mais rasa, essa vida mais piloto automático, até que uma hora eu me vi conquistando tantas coisas, mas eu tinha um buraco interno e eu tive uma crise do pânico muito forte, né? E essa crise do pânico me fez parar tudo assim, tudo, né? Eu era mãe de dois bebês. Então tinha que dar conta de tudo aquilo, mas eu não conseguia sair de casa nem para ir até a padaria. Eu lembro que para ir no médico eu ia tipo rezando, pensando, falta 30 metros para chegar até aí. Foi uma coisa bem desesperadora, né?
E aí foi que eu comecei a buscar algo que fizesse sentido para mim, mas para minha cura, né? Para eu sair daquele buraco que eu me coloquei e que eu não entendia nada, tá? Não tinha zero consciência sobre nada. Comecei a estudar e comecei a me reconectar com algo que era muito meu, muito da minha alma, do meu caminho de alma. Para vocês terem ideia, quando eu tinha 17 anos eu fiz intercâmbio e ali eu já fiz a minha primeira formação de Reiki, né? Então olha como eu ia um pouco lá onde tinha tudo a ver com a minha essência e daí eu negava e desligava, não quero acessar nada disso. Então, desde muito pequena, sentindo coisas, percebendo coisas, mas tinha medo daquilo. Então, eu tô contando pra vocês muito isso, porque isso acontece na vida de todas nós, tá? Claro que eu tô contando a minha história pessoal, mas dentro do processo de vocês, se vocês pararem para olhar a vida com mais consciência mesmo, vocês vão começar a enxergar como, olha, às vezes eu vibro e piso num lugar que tem muito a ver com o meu caminho de alma, com o meu mapa de alma, depois eu olho e falo, ai, que besteira. Nossa, não é isso. Não. Por quê? Porque você entra... O mapa de alma, ele vem aqui, tá, gente? É um lugar de um sentir, onde a gente se sente nutrida e que normalmente a nossa cabeça quer provar pra gente que, ai, que besteira isso, vai fazer aquilo que todo mundo tá fazendo, vai fazer aquilo que é o certo fazer, né? Vai trabalhar com algo que é o certo trabalhar, porque isso aí que você tá buscando não é profissão. Então, primeiro de tudo, eu tô querendo desconstruir umas casquinhas aí em vocês para que vocês já comecem a adentrar e falar assim, nossa, o que meu coração sempre almejou, tá? E o que minha cabeça contava sobre isso? Quantas vezes na minha vida eu tenho uma sensação, eu tenho essa intuição, eu tenho esse meu lugar de sentir que é tão profundo e tão verdadeiro, porque nada mais é do que esse seu guia interno aqui conversando com você. E aí você vai, ai não, o certo não é esse. Isso não é o certo. Porque um dia eu escutei que eu tinha que, o certo é, tem que, são essas frases que eu falo que elas desconectam a gente no fundo da nossa essência. A gente larga aquilo que a gente vibra, que a gente nasce com os nossos dons internos, até porque dom, isso é uma coisa importante de falar também, é uma coisa que a gente acha que é tão natural pra gente, que a gente não vê aquilo, não valoriza aquilo como deveria. Daí tem uma coisa que você nem tem o dom, aí você fica lá estudando, que nem uma condenada para aprender uma coisa que não tem nada a ver com o seu caminho, mas porque a sua cabeça te provou que aquilo seria o melhor para você. Então, eu quero muito que vocês prestem atenção nisso, porque tudo isso tem a ver com o eclipse. Tudo isso tem a ver com todo esse processo que a gente vem vivendo. Então, é muito esse escutar o profundo e desapegar daquilo que a gente acreditou ser como certo para o nosso caminho de alma. Porque mapa de alma, caminho de alma, gente, ninguém vai contar para vocês. Ai, olha, é uma receita de bolo. Não, simplesmente é. E é isso que a gente está adentrando agora. É nesse caminho que a gente está adentrando agora. E por isso que vocês vêm sentindo tanta dor. Dor, eu digo, emocional mesmo. Tem gente que tá com dor física também. Inclusive, eu tive enxaqueca esses dias. Então, porque mexe com tudo isso. Então, olha para esse processo e fala, através dessa dor, seja ela física, seja ela emocional, ou seja uma dor até de você falar, meu Deus, a minha cabeça não para um segundo, eu tô exausta. É através desse desconforto que a gente, de alguma forma, para olhar para aquilo que não tá legal. Se a gente tá num lugar onde eu não sinto nada, eu tô totalmente desconectada, que eu não sinto nada, como que a gente pode, de fato, viver uma transformação? Então, se você não tá descontente com algo em você, por que você mudaria esse algo? Então, vocês entendem que a gente pode olhar por dois pontos de vista quando a gente vê um eclipse, quando a gente vê um portal, ou quando a gente vê uma situação acontecendo na nossa vida?
Vai colocando o coraçãozinho aí, se tá fazendo sentido, tá? Então eu quero que vocês me contem um pouquinho o que tá reverberando aí na vida de vocês. Então, como que a gente pode fazer uma transformação se eu nem sei que eu preciso transformar? Então, o eclipse, ele traz essa oportunidade, né? E cada eclipse, dentro do seu ano, ele tem uma energia, ele tem um lugar que a gente vai parar para olhar, porque fica mais latente. É isso. E o despertar nada mais é do que abrir os olhos para a gente viver uma vida de verdade, Rô. É exatamente isso. Porque a gente vive numa cegueira, a gente vive nesse piloto automático, onde eu tenho que é a manada. Eu não paro para refletir sobre nada, eu não paro para pensar sobre nada, mas é o que eu estava contando para vocês do pânico. O vazio vai se tornando muito grande, o buraco dentro do peito vai se tornando muito grande, muito profundo. É uma insatisfação. E a gente aqui está falando sobre amar a vida, de que forma eu posso amar o meu viver, de que forma eu posso viver de uma forma que eu viva no flow, e que foi uma das enquetes que eu fiz com vocês esses dias. E aí eu vou contar para vocês. A enquete era assim, ó: como que você está se sentindo? Irritada, ansiosa? Coloquei algumas opções ou estou super bem? E como que você lida com esses momentos da sua vida? Você controla ou você deixa ir pro flow? Só para vocês terem ideia, isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Todas aqui, ó, irritadas, ansiosas. E a hora que veio para essa pergunta, se você controla ou vai pro flow, quase 100% eu vou pro flow. Gente, isso é mentira. Se a gente tá no flow, a gente não sente a irritabilidade, a gente não vai sentir isso aqui. Porque essa ansiedade, essa irritabilidade, ela tem muito a ver com o controle, tá? E várias vezes, por isso que eu falei que não é uma crítica, a gente tá controlando achando que a gente tá soltando. A gente tá querendo controlar tudo achando que a gente deixou ir pro flow. Não. Então lembra que a nossa resistência, o nosso apego, daí a gente tá falando de um dos eixos do eclipse, que é touro, ele que gera o nosso sofrimento. E a gente precisa parar nesse momento para olhar e falar, tá, ao que eu estou tão apegada agora? Sabe, que verdade absoluta eu tô me apegando, ou que coisa material, porque touro fala muito do material, seja uma profissão, seja um relacionamento, seja o que eu, ou coisas mesmo no físico, o que eu tô tão apegada? E o que eu tô precisando liberar? Por que eu tô precisando desapegar? Para que eu entre de fato nesse fluxo, para que o universo possa iluminar minha consciência, para que eu siga o meu caminho de alma. No final é tudo sobre isso, né? Então não é culpa do eclipse. O eclipse está sendo um portal imenso de transformação para vocês, para que vocês adentrem a esse mundo interno, saiam dessa cegueira, dessa vida de piloto automático, dos tenho quês, o certo é, e que eu entre num lugar que é só meu, não é o seu, né? Então cada uma que tá aqui hoje tem o seu caminho individual, entende? Por quê? Porque é o mapa de alma de cada uma, e a gente precisa abrir toda a nossa percepção, abrir a nossa intuição, para que a gente receba de uma forma fluida essa voz que fala com a gente o tempo inteiro, mas como as nossas portas estão fechadas, a nossa mente está barulhenta, a gente está com um monte de apego, a gente não consegue escutar. Por isso que eu falo tanto para vocês da necessidade da pausa, que às vezes a gente só precisa dormir. Às vezes a gente só precisa descansar. Ontem aconteceu isso comigo. Na hora do eclipse eu chapei. Eu não sou uma pessoa que consigo dormir à tarde. Eu capotei e tive sonhos assim que maravilhosos, que eu ainda não entendi eles, tá? Mas eu anotei. Porque isso é o processo do autoconhecimento. A gente tá tão em contato com o nosso mundo interior que a gente fala, tá, eu tive eu tive um insight ali no meu sonho, ou eu tive uma informação necessária para mim ali, eu não tô entendendo ainda, não vou ficar querendo trazer pro meu mental, vou anotar e eu vou deixar o meu corpo ir maturando tudo isso.
E a nossa vida é muito sobre isso, sobre a gente deixar tudo isso maturar. Rafa, foi umas 3 e pouco da tarde. Então, quantas vezes a gente não tá num processo de vida que a gente não para nem para perguntar assim, olha, o que eu tô fazendo, né? Os meus valores, aquilo que eu tô repetindo, eu tô fazendo tudo isso porque faz tanto sentido no meu coração que eu só tô alimentando essa plantinha que eu vim plantando esses últimos dias, esses últimos tempos, esses últimos anos, até porque esse eclipse começou há 2 anos atrás. Ou será que eu tô tão apegada, tão desligada, tão desconectada, que eu tô só vivendo uma vida numa sobrevivência e acreditando que eu tô vivendo ela? Sobreviver e viver são coisas muito diferentes. Será que eu tô adentrando a esse lugar de perguntar para mim mesma quais são os meus valores, o que eu busco da minha vida, o que me dá prazer, o que me nutre, né? Quais são as coisas que me nutrem para que eu viva e realmente experiencie esse viver? Porque quando a gente está nesse lugar de nutrição, de entender que a gente está seguindo o nosso caminho de alma, não é que situações desafiadoras não vão acontecer. Claro que vão. A gente está aqui para evoluir, né? Mas a forma que a gente vai lidar com essa situação é totalmente diferente, né? Então, por mais que você fale assim, nossa, tá difícil. Tá difícil, só deixa aí. Não adianta, tá difícil porque isso aconteceu, porque o outro fez isso comigo. Todas as questões mentais que tiram conclusão sobre uma situação e que aí o que acontece? Você vive na ilusão, porque tudo aquilo que a nossa mente fica criando é uma ilusão, é uma imaginação. E a gente precisa sair da imaginação. Tá vendo? Então, todo mundo, um monte de gente, também dormi, tô sentindo essa necessidade. Sim, porque o eclipse, eu falo, é tudo muito perfeito no universo. Ele desliga a gente para que a gente possa receber a energia de alguma forma. Então, se você tá cansada, para descansar. Isso é respeitar o nosso ciclo interno, que tanto eu falo para vocês. Isso é respeitar o flow, isso é estar no flow. O flow é isso, eu tô cansada, eu paro, eu tô com energia, eu vou, né? Tem coisas que eu preciso assentar e eu preciso fazer na repetição e eu vou estar muito nesse orar e vigiar e dentro daquilo, porque às vezes, o que a gente quer fazer? Eu plantei uma semente hoje. Lá aqui na live da Gia, eu tomei a consciência que eu tava muito apegada numa questão que já não faz mais sentido para mim, não tá alinhada aos meus valores. Então agora eu preciso desapegar dessa questão. A gente acha que é assim, uhul, desapeguei. Não. A gente vai precisar estar nessa auto-observação todos os dias para entender como eu ajo em relação a esse apego que eu tenho, como eu sinto em relação a esse apego. E dentro dessa espiritualidade na prática, no nosso dia a dia, eu ir fazendo pequenas transformações em volta dessa questão, para que quando eu estiver pronta, quando eu estiver com a maturidade espiritual já bem ajustadinha para realmente transcender essa questão, isso simplesmente acontece, tá? Então não é que você tem que fazer força para isso, não, você vai olhar a questão, vai colocando mini novos hábitos em relação a essa questão, e aí todo dia de pouquinho em pouquinho a gente vai alimentando esse novo, a gente vai alimentando esse novo, a gente vai alimentando esse novo, até uma hora que você integrou. A hora que você integrou, você fala, você nem tem noção do dia que isso aconteceu. Um dia você se observa e fala, nossa, eu tô diferente. Eu tô sentindo de uma forma diferente, eu tô agindo de uma forma diferente. Tá fazendo sentido pra vocês? Coloca aí esse coraçãozinho que daí eu consigo saber se eu posso fluir, né? Então é isso, tem horas também aqui, que eu preciso respeitar esse... Deixa sentar, deixa elas entenderem um pouquinho, deixa elas perceberem no corpo, deixa elas sentirem tudo isso ali no corpo delas.
tá? E como que a gente fica quando a gente tá aqui, ó? O que tá acontecendo? Meu Deus, me dá uma resposta. Meu Deus, me conta o que eu preciso fazer. Isso é controle. Isso é controle, porque tem energia que ela só é uma energia, tá? Energia, ela só é. Ela não tem é boa e não tem é ruim. A gente só precisa sentir, a gente só precisa perceber. Então, quando acontece um eclipse, para de ficar pensando, o que ele tá mexendo em mim? Não, é só, deixa só eu deixar esse eclipse vibrar. Depois eu vou começando a tomar consciência, eu vou iluminando aquilo que eu percebi. Se eu entro no mental, eu não me deixo nem perceber qual foi a minha sensação, o que eu tô sentindo agora. Daí você já vai tirar a conclusão que ontem você foi na padaria, daí a mulher te tratou mal e daí você ficou irritado, né? A gente pega uma coisa imensa e traduz em códigos, que isso que é a nossa tradução, são códigos, né? Que a nossa cabeça recebe uma energia, decodifica e a gente coloca em palavras. Nossa, daí fica muito raso, né? O nosso vocabulário, às vezes, ele é muito ainda limitado, perto das energias que a gente recebe. É tudo muito imenso, é tudo muito abundante. Então, quando a gente entra para esse lugar, é aí que a gente encontra essa energia de touro no equilíbrio. Então, o desequilíbrio é todos esses apegos que eu tô falando para vocês. O equilíbrio qual é? Eu viver essa matéria no prazer, em coisas que fazem sentido para mim, para o meu viver, para a minha vida. Eu saio dessa comparação com o mundo do eu tenho que isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que... E eu entro num lugar que eu vou para onde eu quero ir, para aquilo que me nutre e me faz feliz. Eu não estou preocupada o que vão pensar sobre a minha própria vida. Eu estou experienciando, eu estou sentindo prazer nesse meu viver. Eu tô sentindo prazer em comer o que eu como, comprar o que eu compro, viver a minha vida nessa matéria. E é esse lugar que a gente precisa encontrar. Nesse que eu falei pra vocês, que são os nossos próximos passos. É essa autoobservação de falar, tá bom, eu vou estar na minha consciência, eu vou estar no meu sentir, eu vou expandir esse meu cardíaco e eu não quero nem saber o que é certo e o que não é. Eu quero só experienciar, eu quero só viver aquilo que a vida tem para me entregar. Porque no final das contas, gente, vamos lá? Outro dia eu falei isso para uma pessoa. Por que é que o ser humano busca esse sofrimento o tempo inteiro? Por que que o ser humano escolhe sofrer? Porque a vida vai sempre ter novos pontos de vista. Então, eu sempre dou um exemplo no consultório, né? Que é como se você tivesse um teatro, você tá atrás dessa cortina do teatro, né? Você pensa que você é o ator daquele teatro, né? E aí você tá lá super ansiosa pra ir lá colocar sua verdade no mundo, pra ir fazer aquela peça tal, e você abre uma frestinha da cortina. A hora que você abre uma frestinha da cortina, você só vê uma pessoa. E aí sua cabeça já começou, meu Deus, vai ser um desastre, que coisa horrorosa, não veio ninguém, eu me dediquei tanto e ninguém me dá valor, olha isso, não é pra eu trabalhar com isso mesmo. E aí já, imagina todo esse pensamento, o que não causou de sentimento, angústia, dor, ansiedade, causou tudo. Aí... ele precisa, não importa que tenha uma pessoa só, ele vai ter que ir lá e vai ter que apresentar o teatro dele. A hora que a cortina se abre, a plateia tá lotada. A plateia tá lotada. Daí ele olha e fala, nossa, que vida imensa que tinha além dessa cortina do teatro. Como assim? E daí se ele parar para refletir e para se auto-observar, ele vai perceber que ele criou um monte de problema numa situação que nenhum deles existia. É isso que eu conto para vocês sobre viver a ilusão e viver a realidade. A nossa mente cria uma ilusão sobre tudo, quer tirar conclusões sobre tudo e nada disso existe. Tudo isso é irreal. O que existe é isso aqui, olha, eu fiz a minha parte. Eu tô fazendo o que precisa ser feito, eu tô me dedicando muito. Pronto. É só isso. Tô dizendo em relação ao carinha que foi apresentar o teatro. Então, vocês entendem isso?
Vocês veem como na vida de vocês, várias vezes vocês estão olhando só por uma frestinha dessa cortina do teatro? E que às vezes tudo que a gente precisa é abrir essa cortina e enxergar a prosperidade, a imensidão que a vida tem aí para entregar pra gente. E que a gente precisa parar de escolher o sofrimento. E a gente precisa conhecer esse mundo interno. Agradecer aquilo que a gente tem hoje. Agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui conversando sobre isso, podendo expandir a nossa consciência em grupo. Gente, isso é maravilhoso, né? Se eu tenho tantas X pessoas aqui na live hoje e que vocês podem expandir esse conhecimento para uma pessoa sequer, olha como a minha vela, a minha luz acende a sua, que acende a do outro, que acende a do outro, e como a gente pode fazer uma cura universal. Isso não é falar, isso é viver no mundo cor-de-rosa. Não, isso é viver numa vida consciente, onde eu me mudo, eu me transformo e ajudo aquela pessoa que está ao meu lado a se transformar. Sem querer controlar, sem querer trazer suas verdades absolutas, porque eu também já estive aí e não dá certo. Cada um vai evoluir no seu tempo. Cada um tem o seu tempo de maturação. Isso é muito importante a gente falar. Que eu coloquei aqui. Às vezes a gente quer colocar a sementinha na terra e em meia hora vocês querem colher a florzinha. E vocês não entenderam que nessa hora vocês matam a florzinha. Esse é o feminino. Esse é o gestar que eu tanto falo para vocês. Seja gestar a si mesma, gestar um projeto, gestar um relacionamento. Qual é a história? Eu vou pôr a sementinha na minha terra e eu vou precisar, na repetição, regar. Olha o que eu contei um dia pra vocês, é que tem gente que assiste, às vezes não. Tava contando, eu sou terapeuta, né, gente? E atendo em consultório, e já faz 5 anos que uma vez eu recebi uma centelhinha de uma informação. E eu não tinha entendido aquilo há 5 anos atrás. Eu anotei e fiquei lá. Nossa, o que será que é isso? O que será que é esse trabalho novo que tá chegando? Nada me vinha, não chegava até uma hora que você vai. Eu nunca esqueci isso, porque óbvio, tocou muito o meu coração, porque foi um momento bem especial ali, numa meditação que eu tava gravando pra vocês. E aí, o que aconteceu? Agora surgiu, veio inteirinho o trabalho, que é esse atendimento à distância que eu faço. 5 anos. Se eu lá atrás, há 1 ano depois, né, ficasse, então não é nada, eu também vou deixar isso pra lá, pode ser que eu não estivesse trazendo esse trabalho dessa forma tão estruturada, tão madura e tão linda para as pessoas na Terra. Então é isso que eu quero que vocês observem. Às vezes o nosso tempo é muito diferente do tempo lá em cima. Não tô dizendo que tudo demora 5 anos, tem coisa que é muito mais rápido, mas a gente tem que se colocar a alimentar essa sementinha. Então, se eu quero fazer uma mudança na minha vida, daí eu faço um dia, faço outro dia, no 3º dia eu já falo, olha, eu mudei, eu fiz tudo diferente durante 2 dias e nada aconteceu. Pode ser que a sua sementinha estivesse começando a criar um brotinho ali e essa hora onde você jogou a toalha, ela vai ter que começar tudo de novo, que é o que eu falo pra vocês de não passou na prova do videogame, volta pro começo. Daí a gente vai ter que viver todos esses processos, né? Que eu não acho que sejam ruins, acho que é para nossa evolução, que é para nossa maturidade espiritual, para que a gente possa, de fato, mudar de fase e viver novas coisas ali na nossa existência. Então, nesse pós-eclipse aí, eu quero muito que vocês parem para observar quais são os meus valores hoje. Às vezes o seu valor de ontem para hoje pode ter mudado. Quais são os meus valores? O que eu ando fazendo na Terra, na matéria, né? Que tá alinhado a esses meus valores, né? Onde eu tô respeitando esse meu sentir e seguindo esse mapa de alma, esse fluxo da vida, de fato. Ou aonde eu ainda tô ali, não, eu não quero soltar isso, eu tenho medo do novo, Por muitas vezes a gente não segue esse caminho de alma só porque a gente está acostumada com o ruim
E o ruim é o conhecido. Então, eu fico aqui mesmo, sabe? Melhor viver essa vida estranha, mas pelo menos eu já conheço ela. Aí eu deixo de gestar essa minha nova vida. Eu deixo de olhar como eu me transformei. Eu não posso ser a mesma pessoa de uma semana atrás. Eu tô num processo de uma transformação muito grande há muito tempo. Então eu sou um novo ser. Eu penso de forma diferente. Eu expandi minha consciência. Então eu mudo de ideia. E não aquela coisa, nossa, um dia eu falei aquilo, então agora eu preciso manter. Não precisa manter nada. Mudar de ideia é maravilhoso. Sim, totalmente mais aflorada. Quanto mais a gente está nesse caminho de alma, quanto mais a gente deixa essa voz conversar com a gente, muito mais a gente vai ativar esse nosso terceiro olho. E seguir de acordo com ele, nos guiar de acordo com ele. Esse é o nosso objetivo. Você não precisa mais fazer força, gente. Você não precisa ficar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Não. Você vai ter um guia interno, onde você vai sentir, nossa, não é para eu fazer isso aqui agora. Nossa, tá na hora de alimentar isso agora. Nossa, tem uma pessoa que veio na minha mente, eu preciso falar com ela. Tudo vai sendo conversado. Tudo vai sendo ajustado. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês parem para observar. Deixa eu só ver se eu falei tudo que eu queria falar. É isso, tá? Então, em qual mundo a gente escolhe viver? A gente escolhe viver nesse mundo apegado, a essa dor, o tempo inteiro olhando só pela frestinha da cortina, ou a gente escolhe abrir essa cortina da vida e ver como a gente tem milhões de oportunidades, como a gente às vezes é só soltar essa corda que novas coisas podem aparecer no nosso caminho, que a gente precisa parar de se apegar a essa dor, se apegar a esse sofrimento, e olhar e falar, qual é o certo atrás desse errado? Qual é o certo atrás desse errado? Errado de acordo sempre aqui, com a nossa cabeça, que meu Deus, não era para isso ter acontecido comigo. Então, não existe isso, não era para ter chovido hoje. Então, isso é respeitar o fluxo. E a gente vai respeitando tanto esse fluxo universal, que está o tempo inteiro trazendo energia pra gente, alimentando tudo isso, alimentando e nutrindo a nossa alma, para que a gente, seja o nosso ser mais elevado aqui na Terra, Como a gente precisa olhar para os nossos ciclos internos e saber o quanto esses ciclos internos se conectam com esse ciclo externo, e aí a gente vai vivendo uma vida muito mais coerente. Então, se eu quero ser feliz, se eu quero uma vida próspera, se eu quero uma vida abundante, eu preciso andar num caminho coerente com aquilo. Eu não posso ficar ligando televisão e ver uma coisa que me gera angústia. Eu não posso ficar buscando Instagrams, por exemplo, que me levam para um caminho onde eu vou lá para o meu fundo do poço, onde só fala sobre medo e desperta mais o meu medo aqui dentro. Então a gente tem que sim escolher daquilo que eu vou me alimentar, aquilo que eu vou buscar, aquilo que eu quero para minha própria existência. As pessoas que eu ando hoje, os programas que eu faço, aquilo me nutre? Ou aquilo eu vou lá porque eu tenho que ir, mas nossa, toda vez eu saio de lá e eu fico muito sugada. Eu fico muito triste. Quando eu tô com aquela pessoa, eu fico péssima. E você tá ali se obrigando, se esforçando para fazer aquilo que você tem que fazer. Não, gente. Essa nova era, esse novo caminho e esse escutar a alma é exatamente aquilo que eu queria, que é assim, eu preciso fazer aquilo que eu vim para fazer. Eu quero estar em sincronicidade com coisas que fazem eu elevar o meu ser. E não coisas que vão me jogar lá para baixo, que vão ser âncora para minha própria existência. Sim, às vezes a gente escuta as pessoas, nossa, a vida não é só sobre prazer. Não, não é só sobre prazer. Mas se a gente souber buscar prazer nas coisas, eu garanto que isso leva vocês para uma energia muito mais elevada. E que quando a gente está nessa energia muito mais elevada, automaticamente a gente atrai situações muito mais elevadas para o nosso ser. Então, qual é a vida que a gente escolhe?
É olhar a tragédia, é olhar coisas de fofoca que levam a gente para um lugar de pura angústia e que claro que vai cair sua frequência e você vai atrair esse tipo de situação. Vou falar, não, eu escolho fazer totalmente diferente a partir de agora. E aí sim eu vou para um lugar de o que ressoa comigo. Essa pessoa ressoa, esse lugar ressoa, esse curso ressoa, seja o que for, essa comida ressoa. E aí a gente vai vivendo numa vida de ressonância. Eu sei quem eu sou, eu entendo o meu caminho de alma, eu comecei a me escutar, eu não quero mais cumprir aquilo que o meu ego disse que é certo fazer, né? Aqueles apegos só para provar para o outro que eu consegui. Não, chega. Eu vou para esse lugar aqui, olha. Sou eu comigo mesma. Sou eu com a minha espiritualidade que reside aqui dentro de mim. Deixo gravada, deixa eu ver aqui. É isso, a gente precisa às vezes afastar algumas pessoas. E não é só pessoas, tá bom? Às vezes é nosso momento do casulo também, pensa nisso. Às vezes não é sobre o outro, às vezes é sobre nós, que a gente não tá nesse momento, só não tô nessa vibe. Sabe? Por quê? Porque se eu entrar nessa vibe agora, eu vou me perder de mim mesma. Tem momentos na vida que a gente precisa ficar no nosso casulo, eles são importantes também. Então eu queria muito trazer essa consciência para vocês também, tá, gente? Não fica olhando para a vida como se o outro fosse o nosso problema. Olha para a vida como a gente encontrando a nossa própria solução. Ponto. Né? A minha solução é eu olhar para mim mesma, a minha solução não é não estar com essas pessoas agora, a minha solução é não ir nesse lugar agora, mas sem ficar, porque o outro é isso, não, tudo isso é da mente, lembra? E tudo isso é a mente querendo decodificar algo, não te levar para a autorresponsabilidade. E aí eu delego ao outro de novo os meus desequilíbrios, não. Nessa nova era, nesse novo momento, nessa nova terra, sou eu comigo mesma. É a minha tomada de consciência que vai fazer eu evoluir, que vai fazer eu ressoar uma nova frequência e que automaticamente vai o quê? Trazendo agora a vida que de fato eu mereço e desejo ter. Tá bom? Vocês entenderam? Quero falar para vocês agora nesse finalzinho que a mentoria do feminino está aberta, tá? Então eu sempre falo tanto da necessidade do nosso fluxo, da necessidade da gente se conhecer internamente. O link tá na bio para que vocês tenham todas essas informações. É a primeira vez que eu trago ela num formato gravada, para que vocês possam gente, se nutrir muito de toda essa informação, se nutrir muito desse autoconhecimento, para que vocês possam adentrar, conhecer os ciclos seus, os ciclos da vida e a gente terminar esse final de ano de uma forma muito mais elevada do que a gente conseguiu chegar até aqui. É a hora da gente usar toda essa energia desse eclipse. Por isso que eu tô fazendo tudo isso agora. Porque não é dia 31 de dezembro que vai mudar a nossa vida e mudar a nossa existência. E eu tenho certeza que ninguém quer chegar dia 1º de janeiro, começar 2024 com essa angústia no coração de falar, não, tudo de novo. Vai começar tudo de novo? Não, não vai começar. Se a gente faz diferente, a gente alcança lugares totalmente diferentes. Então vamos entrar para esse lugar desse autoconhecimento, dessa autorresponsabilidade, começar a escutar essa voz da nossa alma, essa voz que nos nutre, que pulsa no nosso coração o tempo inteiro, para que a gente busque esse 2024 que a energia vai começar a subir. Tá bom, gente? De uma forma muito mais fluida. Mas a gente precisa dessa base. A gente precisa dessa base para que a gente possa fluir. Lembra sempre disso. O eclipse tá aí? Tá. Todo mundo sente? Sente. Mas pensa assim, tem uma pessoa que abriu a porta para essa energia vir, vibrar, limpar, desapegar. Nossa, chega, e tem a pessoa que fechou as 7 chaves com cadeado toda essa porta. E aí a energia vem e ela até pode passar por baixo da porta, mas ela chega numa frequência um pouquinho
mais lenta, vamos dizer assim. Então você recebe um respingo e a outra pessoa está recebendo um banho de toda essa energia, um banho de toda essa frequência, tá bom? Então, qual é o ser humano que você quer ser? O ser humano da frestinha, o ser humano que abre toda a cortina do teatro, o ser humano que abre a porta para receber esse banho de energia, esse banho de transformação, sempre para nos transformar no nosso ser mais elevado, escutar a voz da nossa alma, o nosso caminho de alma, ou você quer ser o ser humano que está se trancando nas suas próprias prisões mentais, nas suas próprias verdades absolutas e ainda tá olhando e falando, ai, é porque o outro sabe, gente? Então, vamos lá. Quem vai participar da mentoria comigo ou quer saber mais, escreve quero aqui, porque eu também posso mandar para vocês depois. Senão, o link tá na bio, tá? Tipo, vai lá, olha, lê, a gente vai ter 4 encontros ao vivo pra gente ir trocando muito sobre tudo aquilo que eu trouxe. Então a gente vai ter o boas-vindas, depois já tá liberado o módulo 1 para vocês. Façam e assim, experienciem, tá bom? Lembra disso. Essa aula, inclusive, que eu tô dando hoje para vocês, ela vai fazer uma diferença imensa na vida de vocês. Agora tem assim, a pessoa que entrou aqui, saiu por aqui e vai viver a vida, né? E tá tudo bem se essa for a escolha, mas também tem as pessoas que também estão num lugar de falar assim, tá, eu vou pegar todo esse conhecimento, vou pegar aquilo que faz sentido pra mim, porque não é pra vocês me levarem como uma verdade absoluta na vida, porque também isso também é cegueira, tá? A gente precisa maturar tudo isso, colocar no nosso liquidificador interno, pegar o que serve, descartar aquilo que não serve, né? Pra que a gente adentre a esse caminho e realmente consiga colocar essa espiritualidade na prática. Não adianta nada a gente viver uma vida espiritual do lado de fora e a hora que a gente entra dentro, ela não existir. Não adianta. É a gente começar a adentrar esse caminho e falando, eu me escolho. Eu me escolho, eu me observo, eu me olho, porque eu quero viver uma vida diferente. Eu não aguento mais a dor. Eu não aguento mais a minha cabeça sempre apegada ao sofrimento. Eu não aguento mais a minha cabeça criando a minha vida de uma forma que a vida é muito dura e muito difícil. Não, não é. Não, não é. Lembra que a gente tem milhões de mundos dentro do nosso mundo. E a gente precisa escolher aonde eu quero. Então você pode estar escutando alguém que vai falar assim, nossa, gente, maravilhoso, a vida é maravilhosa. Ou você pode escolher escutar alguém que está falando, olha, cuidado, porque tá tudo em desequilíbrio, sei lá o que vai ser do amanhã. É uma escolha. É uma escolha. Eu sempre escolho entender e acreditar e sentir, tá? Que tem... Nossa, tem muita coisa boa pra gente experienciar. Mas que pra isso, pra gente chegar nesse ser mais elevado, algumas limpezas precisam acontecer. Como que a gente pode viver numa vida, numa quinta dimensão, né? Num lugar tão de luz, se a gente tem tanta crença ainda muito densa. Entende? Pati, mas olha... Pensa assim, olha, o que eu tô fazendo diferente de ontem para hoje? Pensa um pouquinho sobre isso. Será que hoje você parou para entrar em contato? E que aí toda a fuga que você estava vivendo, olhando para fora, te trouxe agora para dentro, para que você possa só liberar e soltar? Tá? Vamos parar para pensar sobre isso. Porque às vezes é isso, eu não tava sentindo nada. Será que você tava também com a porta aberta para sentir? Para a porta aberta, para tudo isso poder liberar? Sim, os sonhos, eles são algumas mensagens do nosso subconsciente, tá? Traz ele, escreve sobre isso. Aliás, gente, caderninho do lado da cama é muito importante pra gente. Por quê? Porque quando a gente tá falando desse feminino, desse gestar o novo, a gente tá falando muito sobre adentrar a esses lugares internos nossos que estão ali ressoando pra gente de alguma forma e que a gente não tá querendo ver. E aí, tá vendo? Aí às vezes vem através do sonho mostrar, olha, tem uma questão ali que você não tava querendo enxergar. Então tá na hora de você olhar.
Ó, você tá fugindo dessa questão na sua vida, só que você precisa lidar com ela para que você suba o seu degrauzinho agora. São essas questões que a gente vai olhar com muito mais leveza, como sabendo que o universo está trazendo pra gente, né, oportunidades da gente evoluir e não uma coisa para eu me sentir mal. Não, o universo está sempre a nosso favor. Tá bom? Então é isso que eu quero que vocês se apeguem. E entrar para esse universo do feminino é isso. O meu corpo conta a minha história. O meu útero retém toda a informação de toda a minha linhagem. E às vezes eu vou precisar adentrar esse universo para limpar muito essa matriz, elevar a minha frequência uterina, para que eu possa cocriar agora projetos mais elevados. Às vezes as frequências que estão ali ainda, elas são tão densas, né? Eu nem tenho isso na minha consciência, mas elas estão tão densas que eu não tô conseguindo cocriar essa vida próspera, uma vida feliz. Eu não tô conseguindo nem enxergar tudo isso, Gi, que você tá falando. Então, às vezes a gente vai precisar limpar, né? Através, eu sempre falo isso, tá? De uma forma sutil, não precisa ser dolorosa, gente, não precisa ser faca na caveira, não precisa pegar a ferida e fazer assim como as pessoas acham que precisa ser feito. E na mentoria eu trago isso para vocês. Então, da tomada de consciência, né, acessando todas essas energias, e aí a gente medita para ir fazendo essa liberação de uma forma mais sutil e mais elevada. Então a gente só buscar esse novo ponto de vista que eu falei para vocês e olhar a nossa vida com esse novo ponto de vista, mas de uma forma consciente agora. Não é no mundo de Poliana, eu só escolho ficar aqui pensando. Não é isso, tá? É estar nessa consciência, estar numa vida coerente com aquilo que eu desejo o tempo todo. E aí assim eu vou atraindo e entrando em ressonância com esse meu mapa de alma. Tá bom? Então, entrem lá. Vocês têm 7 dias para falar, deixa eu escolher se é esse caminho que eu desejo, se eu quero chegar no ano que vem me conhecendo muito mais, de uma forma muito mais gostosa e leve. Então, o autoconhecimento, ele não precisa ser dolorido. A gente tem, eu falo que a gente está com todas as portas abertas agora para adentrar esse universo e fazer uma nova escolha. Então, lembra que a gente está aqui, ó. Temos aí ainda até 31 de dezembro. É muita vida pra gente largar a mão agora. É muita vida pra gente falar, eu desisto, eu espero 2024 e chegar em 2024 e falar, nossa, que coisa. Eu fiz um ritual lá, eu usei uma calcinha de uma cor diferente, e nada aconteceu. Porque não adianta. Eu adoro ritual, tá, gente? Também tenho toda essa ritualística, adoro minhas coisas, mas eu sei que eu preciso usar todas essas ferramentas e eu, como ser humano aqui na Terra, preciso dar passinhos para que eu chegue nesse lugar. Não adianta. Não adianta achar que assim, ó, vai acontecer uma mágica e eu vou estar aqui no mesmo lugar com os meus mesmos pensamentos, com as minhas mesmas crenças e eu vou ter resultados diferentes. Isso não tem como a gente conquistar. Fez sentido para vocês? Então, quem colocou eu quero, eu vou conversar com vocês no particular. Quem quiser entrar nessa mentoria, venha, se permita ir para esse lugar que é de muita conexão, é de muito amor. É a gente se conectar com essa energia uterina, cocriar a nossa vida, cocriar essa nossa existência, tá? É se conectar com os nossos desejos de alma, se conectar com a nossa intuição, né? Começar de novo, gente. Essa nova era é muito sobre intuição, é muito sobre telepatia, é muito sobre ressonância, sobre sincronicidade. Lembra disso, tá? Quanto mais eu me alinho a tudo isso, mais eu recebo aquilo que eu preciso receber, eu intuo o que eu preciso intuir, por mais que às vezes aquilo que eu tô intuindo não era aquilo que minha mente desejava, e a gente precisa estar aberta para falar, beleza, tá bom, é hora de deixar ir. Tá bom, é hora de eu mudar o plano, é hora de eu mudar a rota. Mas lembrando que é a história de eu seguir um novo caminho e olhar e falar, não acredito que tinha tudo isso
nesse novo lugar para mim, e eu tava ali super apegada a uma dor, eu tava super apegada às minhas crenças mentais, tá? As nossas crenças são normalmente aquilo, normalmente não, vou falar a verdade, é o que sempre aprisiona a gente numa vida limitada. São as nossas prisões mentais, tá? Então a gente tá ali dentro da gaiola, pensa que nossa cabeça cheia de coisa e a gente não posso olhar pro lado, não posso ser feliz, não posso. E aí a gente só precisa abrir a porta da gaiola e mudar o nosso comportamento, a nossa forma de ver, a nossa forma de sentir, se sentir merecedora. Merecedora, essa é a palavra, eu tinha esquecido de falar isso pra vocês. Dessa abundância do universo. Pra que você possa sair da gaiola, senão às vezes a gente abre a gaiola e a pessoa fala: não, acho que eu vou ficar aqui mesmo, porque eu tenho medo de voar e ver que o mundo é tão extenso e ver que tinha tantas coisas ali pra fora, tá? Só que quando a gente se permite, a gente vai pra essa energia que não é o que eu tô falando pra vocês, só o otimismo, só a afirmação, é estar em coerência com o caminho da nossa alma, tá bom? Então eu espero todas vocês na mentoria. O link tá na bio também. Quem escreveu eu quero, eu vou mandar mais informações também. A gente vai ter 4 encontros ao vivo, mas quem não puder também vou deixar gravado pra gente tirando todas as dúvidas, conversando com tudo aquilo que vai vindo, né? Porque ano que vem tem bastante coisa e esses encontros vão ser até fevereiro. Então a gente vai terminar esse ano e iniciar o outro já olhando muito mais para esse lugar de coerência, para muito mais para o que eu quero para minha própria existência, tá? Não vou mais deixar a minha mente me levar. Não vou mais deixar os meus medos me controlarem e eu vou escolher aquilo que eu quero para minha própria vida. Eu vou vibrar nessa energia, eu vou entrar em coerência, eu vou escutar o meu caminho de alma, eu vou escutar a voz da minha alma, vou ativar a minha intuição, vou ativar o meu ser, né, mais elevado, e aí a gente alcança aquilo que a gente quer alcançar. Ó, a Má perguntando, né? Dentro para quem tiver na mentoria, pro final do ano também, no dia 31, eu vou mandar para vocês uma meditação pra gente iniciar esse novo, tá? Vocês também vão ter um grupo no WhatsApp comigo. Obrigada pela pergunta, Má, tinha esquecido de falar isso com vocês. Vai ter um grupo no WhatsApp pra gente poder compartilhar. Então, assim, teve um portal diferente, teve uma energia diferente vindo. Eu sempre vou trazer pra vocês pra essa autoobservação. Vou fazer essa troca com vocês quando tiver energia necessária. Também não vou ficar enchendo linguiça do que não precisa. Vou fazer essa meditação de final de ano. O Diário Lunar, que é um projeto que eu tenho já há mais de 3 anos, também vai estar disponível para vocês nesse momento de 2023, e na virada de ano eu já disponibilizo do ano inteiro de 2024, onde vocês rastreiam o ciclo de vocês, tem todas as datas de portais, todas as datas importantes. Também tem a parte da Fê Queiroga, que é numeróloga, que ela trouxe pra mim a visão de acordo com a numerologia de cada mês. Então, gente, é muita coisa que vocês vão ter de conteúdo pra quem tiver nessa mentoria comigo. E lembrando que eu falo tanto pra vocês sobre o respeito do ciclo, do ritmo, né? Faça no ritmo de vocês, não tenha pressa de acabar. Vocês têm 1 ano de acesso a todo esse conteúdo, tá? Não tenha pressa. Faz no tempo, escreve a aula, experiencia, sente a aula, percebe todos os sonhos, percebe o que sua vida está te trazendo, para depois você dar o próximo passo. Não tenha pressa de chegar numa linha de chegada que você nem sabe qual é. A gente morre de medo e teme muito o nosso último dia na Terra. Mas enquanto a gente está aqui, vivendo, experienciando, a gente esquece de viver o processo. A gente esquece de ter prazer no dia a dia. Então, se a gente tem um projeto para fazer, a gente tá lá, preciso terminar esse projeto. Não! Experiencia isso. Para de querer só o resultado. Para de querer sempre só a parte que a sua mente considera boa, porque você só vai chegar lá, né? E dependendo, você só vai ter esse resultado da forma que você espera, dependendo da energia que você colocou no processo. Então, se você colocar uma energia no processo de é difícil, é duro, é penoso,
pode ser que seus resultados sejam parecidos com isso. Agora, se você colocar uma energia de brilho nos olhos, de prazer, de tesão naquilo que você está fazendo, eu te garanto, o resultado ele vai vir nessa mesma frequência que você colocou. Tá bom? Eu espero todas vocês. Encontro vocês no nosso encontro de boas-vindas, que vai ser dia, acho que é 6 ou 8 de novembro, tá, gente? Tem no material tudo lá. Depois a gente se encontra em dezembro, depois no meio de janeiro e depois a gente se encontra em fevereiro. Temos um caminho lindo para trilhar. Então, se vocês gostaram dessa live, vocês vão amar todo esse material da mentoria que eu gravei para vocês com todo o meu amor e carinho e com toda a minha verdade. Tá bom? Um ótimo domingo para todo mundo, que a gente possa escolher agora de uma forma diferente, que essa live tenha acendido uma luzinha no seu coração e que essa luzinha no seu coração possa acender uma luzinha no coração da pessoa que está aí do seu lado, das pessoas que você trabalha amanhã e de todo o universo que você convive, para que a gente leve também por ressonância, né? Que a gente leve toda essa energia para todo mundo, para que ao invés da gente se contaminar com energia pesada, a gente possa ser a energia leve e gostosa que contamina o lugar que a gente está. Isso também é um spoiler do ano que vem, tá bom? Um beijo, eu espero vocês lá. Gente, alguém tem alguma dúvida? Essa sou eu, tá? Vou deixar aqui para algumas tiradas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Ninguém? Obrigada, Milena. Eu que agradeço muito. Um bom domingo para todo mundo. Obrigada, Andréia. Você sempre está aqui acompanhando, sempre conversando comigo. Obrigada por tanto. Obrigada, Cássia, você também. Tá sempre juntinho, tá sempre acompanhando, trocando. Rê também, obrigada, viu? Beijo, beijo, beijo. Vou deixar essa live gravada para vocês. Quem não conseguiu participar, só vem, que tem bastante informação para vocês aí. Beijo, então. Tô indo.